Opa, aqui é o Érico do Fórmula de Lançamento e hoje eu estou aqui mais uma vez com o Bruno Gimenez. O Bruno é um caso de sucesso do Fórmula de Lançamento que eu já entrevistei. E se você procurar Bruno J. Gimenez ou Bruno Gimenez Érico Rocha, você vai ver uma entrevista que eu gravei logo depois que o Bruno teve um sucesso. Eu acredito que ele fez um 6 em 4, 6 dígitos de faturamento em um lançamento em 4 dias, com fórmula de lançamento. Eu lembro que aquele sucesso foi incrível, eu entrevistei ele, a entrevista dele está no YouTube, mas não é por isso que eu tive a ideia de chamar o Bruno aqui de novo, não. Eu queria dar uma noção para as pessoas do que é possível depois do primeiro sucesso com fórmula de lançamento. O que acontece depois do primeiro sucesso? A maioria das minhas entrevistas são feitas em pessoas que, enfim, conheceram o Érico, compraram fórmula de lançamento e tiveram resultado. Mas a intenção dessa entrevista é explorar o que acontece depois, ou o que pode acontecer depois, ou talvez o que aconteceu depois com o Bruno. E é por isso que eu tenho o Bruno aqui. Tudo bom, Bruno? Oi, Érico, tudo bem? Mais uma vez, super alegria falar com você. Você é aquele tipo de pessoa que só da gente ficar perto a gente já se motiva, fica com a cabeça cheia de ideia boa, cara. Legal, obrigado pelo convite. Nossa, Bruno, é incrível igualmente também, é sempre bom, é uma energia muito boa. E primeiro você está falando de onde, Bruno? Eu estou falando aqui da sede do Luz da Serra, empresa que eu sou diretor de tecnologia, sócio do Paulo Henrique e da Patrícia, que é na Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul, do lado de Gramado, que é uma região turística que muita gente conhece. Ótimo, Bruno. E antes da gente começar a falar dessa outra parte da jornada, eu sei que no outro vídeo, a gente falou, na outra entrevista, a gente falou da jornada de quando você comprou o fórmula de lançamento até você ter razoavelmente o seu primeiro resultado expressivo, ou um dos primeiros resultados expressivos. A gente vai explorar essa segunda fase, o que aconteceu com o Bruno depois disso, nesse período de um ano. Mas antes disso, só para o pessoal ali que porventura não conhece a máquina Bruno Gimenez, esse empreendedor, esse autor, enfim, essa pessoa extraordinária, dá só uma pinceladinha para o pessoal do outro lado de lá, quem que é o Bruno e o que você faz, como é que você ajuda as pessoas, enfim. Tá bom, eu sou paulista do interior de São Paulo, nasci em 15 de agosto de 1977, ou seja, eu tenho 37 anos agora, e desde sempre eu sempre gostei muito de espiritualidade. Mas eu vinha de uma família, de uma estrutura que entendia que espiritualidade era algo que só podia ser tratado na igreja ou no centro espírita. Mas graças a Deus o mundo evoluiu muito, a vida mudou muito, e depois de até meus 23, 24 anos na carreira de químico industrial, trabalhando em processo químico, trabalhando em processo de produção, engenharia de processo, implantava ISO 9000 junto com uma equipe de pessoas. Eu entrei em depressão, percebi que aquilo não era para mim e quis de qualquer maneira fazer uma super mudança na minha vida. Daí eu tive uma proposta para trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, há 14 anos atrás, e aquela proposta meio que renovou as minhas forças e eu continuei trabalhando na mesma área, mas vim aqui para o Rio Grande do Sul, fui morar sozinho pela primeira vez, conheci a teoria dos corpos que não se mexem. A teoria dos corpos que não se mexem, Érico, é o seguinte, eu fui morar sozinho pela primeira vez e lá com os meus pais, tinha empregada, eu não fazia nada em casa, era um vagabundo que não ajudava a minha mãe. E aí quando eu fui morar sozinho, eu descobri que se eu jogasse a toalha molhada em cima da cama de manhã, à noite ela não ia sozinha pro varal. Eu descobri que se eu jogasse as minhas roupas sujas no cesto do banheiro, eles não iam sozinho para a máquina e se lavavam. E aí, além de conhecer a teoria dos corpos que não se mexem sozinhos, eu também descobri depressão, tristeza que veio à tona e eu percebi que eu não vivia a missão da minha alma, que é um assunto que eu sou realmente intenso. Foi quando eu comecei a buscar uma nova maneira de viver, uma nova maneira de achar forças. Eu não aguentava mais acordar de manhã com aquele vazio no peito, eu não aguentava mais sofrer por qualquer coisa, eu tinha hábitos horríveis, eu era muito estressado. E aí eu comecei a estudar terapias alternativas, reiki, cromoterapia, cristais, energia das plantas. Caramba, tudo que era místico, holístico, esotérico, alternativo, natural, eu comecei a estudar. E eu me apaixonei por reiki, que é uma técnica de imposição de mãos. E eu comecei a estudar aquela técnica 2 anos e 10 meses depois que eu tinha chegado no Rio Grande do Sul. Eu estava pedindo as contas, como a gente fala aqui, pedindo demissão, para sair da empresa e arriscar na carreira de terapeuta holístico e mestre de reiki, ou seja, aos finais de semana eu dava aula de reiki e outras técnicas, e durante a semana eu atendia as pessoas em consultório.
E aí tinha uma coisa muito boa. Uma, eu fazia o que eu amava, eu estava livre daquele sentimento de depressão. Duas, eu não conseguia ter prosperidade na nova tarefa, na nova carreira. Então, como eu saí, eu tinha um bom dinheiro guardado, eu consegui ficar 2, 3, 4 anos, mesmo não ganhando um salário digno, uma renda mensal digna, eu consegui ter, com muita persistência, 4, 5 anos de mais ou menos, vamos dizer o seguinte. Então, tudo dava certo, mas o meu lado financeiro não dava certo. E aí, 2005, eu comecei a escrever livros, né? Comecei a escrever livros sobre a área e as coisas iam melhorando, mas ainda eu posso dizer que, embora eu já tinha uma vida bem melhor mesmo, financeiramente, a prosperidade, eu não era uma pessoa livre. E a gente fundou o Luz da Serra, eu e mais 2 sócios, o Paulo Henrique e a Patrícia, uma instituição só para levar autoconhecimento, espiritualidade universalista, que quer dizer que é sem cunho religioso, e terapias naturais. E a Luz da Serra começou a dar certo, mas, de novo, os anos foram passando, e foi só em 2008, 2007 que a gente começou a folgar um pouco na prosperidade, mas ainda assim não era aquela vida que você diga, uau, que vida incrível em termos de prosperidade. Dava para as coisas se resolverem. E então a gente tinha algumas limitações na empresa, de sonhos, de projetos, de ideias, de liberdade, porque quando você não tem uma folga financeira, você não pode ter uma liberdade muito boa. Mas a gente nunca parou de trabalhar com muita dedicação, muito idealistas, eu e os meus sócios, acreditando no nosso porquê muito forte, na missão do Luz da Serra de ajudar mais pessoas a encontrar suas missões. Ministramos palestras e cursos por todo o Brasil. Mas um dia eu me lembro perfeitamente que eu estava no meu escritório, eu tinha um mini estúdio de rádio na minha casa, então eu gravava os programas e mandava para a rádio, que eu tinha um programa de rádio aos domingos de manhã. E eu lembro que eu estava organizando o script do que eu ia falar naquele dia, eu cheguei para minha esposa e falei, Aline, são quase 10 anos produzindo conteúdo, pondo na internet, fazendo livros, já tinha 7 livros nessa época, fazendo coisa, construindo conteúdo, mas parece que o resultado não vem, Aline, eu não sei. A Aline saiu da sala, Érico, eu sou muito de rezar, você sabe disso, independente de religião, eu gosto muito de rezar, eu me ajoelhei no chão e falei, Deus, eu não sei, eu estou trabalhando tanto nisso, e parece que não vem o resultado, parece que as coisas não andam. Por favor, me dá um sinal que essa história você não sabia. Hein? Não, essa história eu não sabia, cara. Me dá um sinal que está certo o que eu estou fazendo, ou se está errado, mostra para mim. Eu sou muito disso. Aí cheguei, entreguei a Deus e falei, me mostra um caminho. E aí, Érico, alguns dias depois eu recebi um vídeo lá de um doido que ia falando de uma história de fórmulas de lançamento e tal. Nossa. E aí eu, com frio na barriga, comprei esse curso, com algumas economias que eu tinha, e eu posso te dizer que isso não faz mais do que um ano, um pouquinho mais do que um ano, e a nossa realidade mudou completamente. Porque aí sim, aí toda a nossa história, todo o nosso projeto ganhou a dimensão, ganhou a proporção que eu sempre sonhei. E isso, Érico, para mim, está aqui falando para você em nome do Luz da Serra, dos meus outros 2 sócios, é uma coisa tão importante de agradecer. Às vezes as pessoas acham que entrevistas como essa são entrevistas combinadas. Eu quero dizer para quem está nos vendo que aqui eu estou agradecido a você, Érico, porque existe 2 coisas na história do Luz da Serra, instituição, empresa, e de 4 milhões de pessoas que nos acessam anualmente hoje. É a mudança que o Fórmula de Lançamento fez para nós, para os nossos colaboradores e para o nosso público, para as pessoas que recebem essa mensagem. Porque a Fórmula de Lançamento, além de mudar toda a forma de gestão da nossa empresa, mudou a qualidade que nós oferecemos para os nossos clientes, para os nossos seguidores. Eles hoje recebem muito mais conteúdo, com muito mais qualidade, com muito mais método do que eles recebiam antes. Então essa é basicamente a minha história de um espiritualista palestrante dentro da área de autoajuda, autoconhecimento, e eu também sou empresário, e se eu não parar de falar aqui, você não acaba nem me entrevistando, né? Eu adoro cada vez que você começa, é incrível, assim, é uma incrível paixão, e cara, obrigado mesmo por falar isso, a gente vê que você fala de coração mesmo. E com certeza. E durante esse processo que você fez, durante o processo que você comprou a fórmula de lançamento, a gente fez uma entrevista passada. Se você ainda não viu essa entrevista, digita aí Bruno Gimenez, Érico Rocha, que você vai ver essa entrevista. E nessa entrevista você relata como foi um dos seus primeiros sucessos, que foi um lançamento onde você fez os seus primeiros 6 dígitos em alguns dias, se não me engano 4. Mas não é isso que eu quero falar agora, Bruno. Eu te trouxe aqui e te pedi para você vir aqui para entender um pouco do que aconteceu com o Bruno um ano, relativamente, eu diria, 1 ano, 9 meses depois daquele lançamento inicial.
Assim, o que eu quero entender, qual foi onde você estava naquele momento, que eu imagino que era um momento bom, e onde você está agora? Bom, eu vou falar de duas coisas, né? O resultado da minha empresa, Luz da Serra, que eu sou sócio, e o resultado do Bruno como pessoa. O Bruno como pessoa já ministrava muita palestra e muito curso. Na minha área, eu era relativamente conhecido. Certo. Mas depois do Fórmula, eu posso dizer que a expansão do meu trabalho, dos livros, ela realmente tomou uma proporção inimaginável. Eu posso dizer que em um ano a gente multiplicou 10 vezes a nossa penetração e a nossa autoridade. 10 Como que eu posso vezes, medir? assim, maneira de falar, ou realmente 10 vezes? Não, eu vou falar para você 10 vezes, porque as visitas do nosso site multiplicaram praticamente por 10. Certo. A gente tinha, vamos supor, tinha 30 mil acessos por mês num site. Hoje nós temos 380 mil acessos por mês, mais ou menos. No site, são 6 sites juntos. E outra coisa, os convites para palestras, os convites para entrevista de rádio, os convites para congressos online, os convites para tudo, eles realmente, eu não tenho condições de dar conta de tudo. E uma outra coisa muito simples é o seguinte, eu estou entrando agora no meu 13º livro, e eu me lembro que em outubro do ano passado, eu consegui num webinário, que é uma das técnicas que você nos ensina, e acabei me especializando nisso, por sinal, a gente conseguiu fazer com que 300 pessoas comprassem os livros em 1 hora. E eu precisava palestrar pelo menos em 5 cidades diferentes para vender 300 livros. E eu, da sala, do estúdio aqui do Luz da Serra, nós conseguimos fazer um trabalho incrível. Então tem várias maneiras de medir. E sem contar, né, Érico, que se eu for falar do ponto de vista de faturamento da nossa empresa, eu posso te dizer que ela no mínimo multiplicou por 6. Na verdade, é um pouco mais de 6 vezes em 1 ano que foi multiplicado, nitidamente medido pelas estratégias de trabalho que a fórmula de lançamento ensinou. Porque a fórmula de lançamento não é uma fórmula de lançamento, Érico. Eu sei que não dá para colocar tudo. Ela é uma fórmula de lançamento também. Ela é uma filosofia de trabalho. É uma filosofia de trabalho que todo mundo tem que saber o seguinte. Ela privilegia, em primeiro lugar, o público-alvo, o avatar, como você nos ensina. Ela dá qualidade. Então, você tem qualidade, que eu acho que o nosso trabalho tinha muita qualidade. Aí vem o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, mostra como a gente mostrar essa qualidade, levar essa qualidade para as pessoas, foi pum! Outra coisa, para você ter uma noção, eu vou abrir alguns números para você, a gente faturava em média 50, 60 mil reais por mês só na empresa, né? Esquecendo as minhas palestras, os cursos que eu dava fora, que são convites que a gente tem. Isso e hoje, da Fórmula? Antes do Fórmula. Na verdade, antes do Fórmula, no mês que eu comprei o Fórmula, nós faturávamos aqui na loja virtual, nos livros virtuais, no e-commerce que a gente tem, a gente faturava entre 25 e 35 mil reais por mês, tá? E hoje, regularmente, na média do ano, nós já estamos faturando na casa de 250 mil por mês. Nossa. Então, isso é o resultado da fórmula de lançamento de um curso que nós fizemos. Outra coisa que é importante entender é que a gente tinha basicamente 3 colaboradores. Agora a gente tem 7 colaboradores e pelo menos 10 terceirizados. Nós temos uma agência que trabalha com produto, nós temos uma transcritora de conteúdo que trabalha em outro lugar, nós temos uma outra equipe de web design com 3 funcionários que prestam serviços para nós. Então, gerando emprego. Além do mais, a nossa equipe é maravilhosa. Os nossos meninos, como a gente fala aqui, se você um dia for entrevistar eles, é capaz deles te beijarem, viu, Érico? Porque todo mundo considera a fórmula de lançamento o algo que mudou, que rejuvenesceu, que mudou a energia da turma. Então, o que é importante a gente entender? Mudou para eles que, primeiro, eu, Paulo Henrique e a Patrícia, a gente gosta de premiar. Então, para você ter uma noção, nós fizemos um lançamento que certamente, esse lançamento foi em abril, foi o maior lançamento na área de terapias naturais que o Brasil já teve. Eu tenho certeza disso. A gente chegou no número que você sabe qual é, que foi o número que chegou na casa dos 7 dígitos. Nossa. Então, esse lançamento, ele mexeu com tudo e ele levou muita qualidade para o nosso público e ele chegou para muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, o faturamento foi incrível. Isso só foi possível graças à fórmula de lançamento. Só que daí é o seguinte, por exemplo, a comissão que eles ganharam, todo mundo ganhou da equipe, foi equivalente a 4 salários que eles ganham. Nossa. Você entende isso?
Outra coisa, todo mundo sempre tem comemorações. O clima da empresa ficou jovial. As pessoas propõem, elas estão sempre aprendendo coisa nova. A gente tem colaboradores aqui que fazem curso de publicidade e propaganda, outra que é formada em design. E eles vêm aqui dentro da nossa instituição e falam, caramba, isso o pessoal está falando por cima lá na faculdade e a empresa que eu trabalho entende tudo disso. A autoestima da turma fica legal. O ano passado, o prêmio por atingimento de metas foram 4 dias num hotel, num resort de alto padrão em Jurerê Internacional. O pessoal ficou muito feliz. Esse ano, o nosso prêmio, que está pertíssimo de ser alcançado, vai todo mundo para Punta Cana, no Caribe, na República Dominicana. Então, eles sabem que aqui, quando a gente faz o que a gente faz, como nós somos uma empresa de espiritualidade, de autodesenvolvimento, a gente só não fala isso, a gente faz e aplica aqui dentro. Qualquer pessoa pode entrevistar qualquer um dos colaboradores e ver que eles vibram no nosso porquê, na nossa razão de existir. E quando a gente não tem dinheiro, Érico, a gente não tem liberdade. Quem não pode pagar suas contas não é a pessoa livre. E Luz da Serra hoje é uma empresa que pode investir nos seus colaboradores, ele pode investir em resultado, ele pode dar a estrutura para a gente trabalhar e para todo mundo ser muito feliz aqui. Então, essa mudança que a gente teve é uma mudança na equipe de trabalho que está crescendo, mas deve muito também às pessoas que nós conhecemos no Fórmula de Lançamento. Eu acho que conhecer pessoas que você me apresentou, participar de grupos de pessoas que pensam igual, essas pessoas que você apresentou para nós aqui do Luz da Serra, elas também são fundamentais. Quando você fala de um curso, por exemplo, Fórmula de Lançamento, que é bom, que é isso, aquilo, as pessoas não fazem ideia que elas acham que é só um curso, vou aprender isso. O que você ensina é maravilhoso, mas é 20 vezes mais do que você ensina no curso que a gente recebe participando do evento, participando do conteúdo, conhecendo pessoas que você nos proporciona. E é por isso que sempre que eu falo isso para você, eu falo de coração, porque nós espiritualistas, a gente tem muitas crenças limitantes. É isso que eu quero falar para quem é terapeuta e que fica com medo de fazer um curso como esse. Para quem é terapeuta holístico, para quem é espiritualista, você precisa ter força para você ser um exemplo de poder ajudar outras pessoas. Hoje eu posso ajudar instituições, eu posso fazer doação, eu posso dar exemplo. Mas antes, quando eu não tinha R$1 no bolso de sobra, eu não podia fazer isso. E quem proporcionou com que a gente pudesse realizar a nossa missão foi você, a sua equipe e o Fórmula de Lançamento. Então, toda vez que eu começo a te elogiar, eu não paro mais, porque é merecido, sabe, Érico? É merecido. Eu te acho um cara legal e tudo, mas se você fosse só um cara legal e o seu trabalho não fosse genial, eu não tinha porque estar aqui falando. Eu gosto sempre de colar os olhos na filmadora para o pessoal falar, é isso que eu estou falando aqui do meu coração e eu desejo isso para todo mundo. Sabe, essa que é a verdade. Então, como é que eu posso medir toda essa mudança, Érico? Eu fico tentando achar palavras aqui, mas possibilidades. Você tem um método, um jeito de trabalhar. Vamos lançar um livro? Tem um jeito. Vamos fazer um curso? Tem um jeito. Vamos propor alguma coisa? Tem um jeito. E esse jeito nós aprendemos com Fórmula de Lançamento. Show de bola, cara. Eu fico muito feliz de ter ajudado você e saber que, para quem não conhece, o Bruno tem um trabalho fantástico, tanto na área de espiritualidade, quanto no novo produto dele, que ele fala agora de alguns dos segredos que ele faz para atingir resultados fantásticos em webinários também, os segredos do webinário. Agora, Bruno, velho, se você... Qual que você acha, se você pudesse dar, eu vou te pedir 2 dicas, tá? Eu geralmente peço uma, mas eu vou quebrar minha própria regra. Se você pudesse dar 2 dicas para alguém que está ali do outro lado, que quer ter esse tipo de resultado, que sonha ter esse tipo de resultado, 2 dicas que fizeram a diferença para você nessa jornada, porque você chegou lá, assim, literalmente você chegou lá. Quais são as dicas que você daria? 2, por favor. Olha, parece clichê, mas uma é siga a fórmula tal qual ela é, sem brigar com ela. Siga a fórmula, vai e faz. Certo? Essa é assim, tem um caminho, tem uma fórmula que já foi pensada por outras pessoas, não fica brigando, vai lá, faz que funciona. Então, quem acreditou, quem se conectou comigo nessa entrevista, quem acha que eu sou verdadeiro, eu falo olhando nos olhos, vai lá, faz que funciona. Que existe um super trabalho, uma super especialização de anos e anos de teste, e você não precisa ficar testando, vai e faz que funciona. E 2 que eu acho que é o mais importante, coloca na sua cabeça. Isso vai mudar a sua vida. Não faça outra coisa a não ser isso. Deixe a couve estragar na geladeira. O que é isso? Vou explicar. Uma vez uma pessoa que estava entrando nesse mundo do marketing digital, querendo se posicionar na internet, me perguntou, o que eu preciso fazer?
Porque ele já estava rabiscando algumas técnicas, fez alguns cursos lá fora, e não tinha feito curso do Fórmula ainda. E ele falou, o que eu faço? Eu falei, deixa a couve estragar na geladeira. Quando eu digo deixa a couve estragar na geladeira, é colocar prioridade. É isso que eu vou fazer e pronto. Por quê? Porque é provável que você se esqueça que tem couve na geladeira e ela estrague. É provável que o cachorro até fique sem comer um dia. Tem gente que vai falar, caramba, isso é muita maldade. O que eu quero dizer é que às vezes quando você coloca foco, algumas áreas da sua vida não vão muito bem. E a gente fica procrastinando fazer o que tem que ser feito de uma vez. Porque fica muito emocionalmente, mas abaixa a cabeça e faz. Eu acho que a dedicação e o foco fazem a diferença. Tem um método aqui, ensinando como é que faz. Precisa de energia e energia. Eu sou químico de formação, a gente fala energia de ativação para uma reação acontecer. Energia de ativação é intensidade, Érico. Intensidade, vai, faz. E não desiste, é provável que você erre na primeira vez. Só que errar aplicando fórmula de lançamento é sempre um erro bom, que você aprende muito e sempre também tem ganhos com isso. Então, essas duas técnicas, segue a fórmula, segue. E tem intensidade, priorização. Deixa a couve estragar na geladeira se tiver que estragar. Mas você tem um foco, um trabalho, você vai colocar em prática. Não deixar o tempo passar demais. Vai e faz. Nossa, deixa a couve estragar na geladeira. Essa é uma das grandes frases. Eu vou colocar na lista de frases clássicas. Eu tenho não ela é meio deixa a couve estragar na geladeira. Realmente é uma das frases incríveis também. Bruno, cara, valeu. Obrigado. É sempre uma energia incrível. Eu sei que tem várias coisas que você podia estar fazendo agora. Eu sei que você está gerenciando suas empresas. Sei que você está gerenciando os produtos. Não dou de verdade por merecido o fato de você estar aqui. Você está aqui dividindo no seu coração o tipo de resultado que você teve. Eu sei que custa. Eu sei que custa energia de ativação, custa energia de manter. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração por você estar generosamente dividindo o que funcionou com você, tanto do ponto de vista de mentalidade, né, quanto do ponto de vista de metodologia também, cara. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Nossa, Érico, eu que agradeço a você. Eu digo, um ano atrás, quando eu estava vendo Fórmula, eu olhei aquilo e falei, caramba, será que esse cara é real? Se esse cara meio cara de enrolão, eu fiquei olhando, será que sério? É muito bom para ser verdade, eu vou te dizer, falo aqui, foi a melhor coisa que a gente fez na vida e agradeço meu sócio que na época não queria que eu comprasse o curso, ele fala, olha, ei Bruno, nunca errei tão feliz na vida, viu? Ainda bem que você não me seguiu e seguiu a sua intuição e comprou esse curso para a gente poder fazer a diferença. Érico, eu que agradeço, eu quero que você saiba que a minha turma, meu time aqui, eles ajudam pessoas a sair da depressão, Érico, eles ajudam pessoas a conquistar prosperidade, pessoas que devem tudo, que estão perdendo casa, que estão perdendo dignidade. O nosso trabalho ajuda pessoas a sair do hospital, o nosso trabalho ajuda pessoas a perdoar o pai, a mãe, a aceitar a morte de alguém, coisas muito difíceis, tá, Érico? Pessoas que tomam muito remédio antidepressivo, pessoas que nem se entendem mais. E você, cara, você e o seu time, você e a forma de lançamento estão fazendo que o nosso trabalho chegue em 10, 100 vezes mais pessoas. Então, o que eu queria também agora aproveitar esse momento e dividir com você esse resultado que é seu também, tá? Saiba disso. É por isso que aqui, quando a gente fala de você e da forma de lançamento, que eu sei que você também não é sozinho, de todo mundo que te ajuda, a gente tem tanto carinho e gratidão, porque você está ajudando, que a missão do Luz da Serra de ajudar essas pessoas, que as pessoas precisam. A gente nunca teve um país tão doente emocionalmente. E a forma de lançamento nos ajudou isso, o seu trabalho impactou. Hoje, 4 milhões de pessoas por ano estão chegando, muitas delas não teriam contato se não fosse a forma de lançamento. Saiba disso, viu? E é por isso que eu também encerro a minha participação agradecendo de coração a você e a todo mundo que trabalha contigo. Show de bola, cara. Show de bola. Muito obrigado, Brunão. E para você do outro lado de lá, se você estiver interessado em saber um pouco mais sobre a forma de lançamento, em algum lugar dessa página deve ter um link ou deve ter algum vídeo explicando. Eu ensino a fórmula de 1 a 2 vezes por ano. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que isso seja uma possibilidade iminente ou não para você. Mas enfim, de qualquer jeito, procura para saber mais se você quiser, procura saber mais, em algum lugar deve ter uma página de cadastro, clica gostei se você gostou dessa entrevista, clica não gostei se você não gostou, deixa um comentário dizendo o que é que essa entrevista te ajudou, como a gente pode melhorar na próxima entrevista. Eu te vejo amanhã com o próximo vídeo. Tchau, Bruno! Tchau, Érico, valeu, abraço para todo mundo!